Veja o motivo, o principal motivo por que os religiosos não conseguem entender que Jesus já voltou, que Cristo já voltou. Por quê? Porque, na verdade, são incrédulos. Na verdade, eles não acreditam nos escritos bíblicos. Não. Eles acreditam em homens. Eles acreditam em pregadores que diz ter dons de fazer isso, tem dom de fazer aquilo. Porque se eles acreditassem nos escritos bíblicos, então essa fanfarronice, esse engano da volta de Jesus, já tinha acabado faz anos. Era para ter acabado isso, já vai para quase 2000 anos atrás. Olha aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, e não somente a volta de Cristo, mas também a mentiraiada dos dons, dom da profecia, dom de falar em línguas que eles acham que é balabachuras cantaráveis. Claro que não. Dom de revelação, dom de conhecimento. Sabe? Por quê? Porque eles não acreditam que Cristo já voltou. Se eles lessem, acreditassem na Bíblia, crescem nos escritos bíblicos, então essa mentiraiada da volta de Jesus já teria se acabado, já teria dado fim. As pessoas estariam por aí desfrutando do reino de Cristo estabelecido. Estariam por aí desfrutando de Cristo nelas mesmas. Olha que interessante aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10. Assim disse Paulo: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que interessante. Então Paulo estava falando que naqueles dias, ele e os demais, eles receberam dons, porque o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, estava sobre eles. Não era Paulo que tinha poderes espirituais fora do comum, não. Paulo, Pedro, Tiago, João, eles só curavam pessoas, só expulsavam espíritos imundos, porque por causa do Espírito Consolador que agia através deles. Porque assim foi falado lá na profecia de Joel 2, 28 a 31, e Pedro também disse lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Então, o Espírito Consolador é que usava eles, dando-lhes dons. Mas Paulo estava falando que, em parte, eles profetizavam, em parte, eles tinham algum poder espiritual, em parte. Mas quando o perfeito viesse, então tudo isso seria dado fim. Por que é importante você saber que Cristo já voltou? Porque a partir do momento que você conhecer isso, que você aceitar essa verdade, o que vai acontecer? Você vai deixar de acreditar nessas mentiras que tem por aí. Você deixará de acreditar nesses falsos profetas, nessas profetisas de Danone com cuscuz azedo, que não serve para nada. Você deixará de acreditar, você não será mais enganado, você não será mais um fantoche, você não será mais um palhaço religioso. Então, acredite aqui, ó, Paulo diz que quando o perfeito viesse, todos os dons cessariam. Até as pregações de Paulo, que a maioria delas foi através de dons, por inspiração ou pelo Espírito Consolador, tudo isso acabou. Por isso que não tem mais sentido você se reunir como igreja, como Paulo fazia, e você dizer que tem dom de bispo, de pregador. Mentira, você é um canalha mentiroso, porque esses dons acabaram. Então eu estou usando o escrito de Paulo apenas como exemplo, como ele deixou escrito, e ele deixou anunciado que quando o perfeito viesse, então tudo isso ia acabar. E aí, o perfeito veio ou não veio? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. João estava aprisionado na ilha de Patmos e ele disse isso: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo, o terrível dia do Senhor. E ouvi através de mim uma grande voz, como de trombeta. Então ele ouviu uma voz detrás dele, uma voz espiritual, como voz de trombeta. Quem era esse? Versículo 11, que dizia:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem era? Cristo. João, quando estava na ilha de Patmos, ele tinha morrido? Não. Então, por que Cristo voltou quando João estava na ilha de Patmos? Para se cumprir, capítulo 21 do livro de João, versículo 22. Quando Pedro perguntou: Senhor, e de que forma João vai morrer? Jesus disse: Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Por isso que Joãozinho do amor estava vivo na ilha de Patmos. Por isso que, segundo a história, Nero jogou João em um tacho com óleo fervendo e não caiu nem um fio de cabelo de João. Porque Jesus falou: Pedro, se eu quiser que ele fique vivo, o que te importa? Quando você siga-me. Então João foi mantido vivo para o dia do Senhor, para o grande e terrível dia do Senhor, que infelizmente nesse versículo 10, esse dia do Senhor, os pregadores da graça dizem que é sábado. E os protestantes, os que se acham mais entendidos, os teólogos, dizem que é domingo, porque foi o dia que ele ressuscitou. Mas se fosse sábado ou domingo, você não teria 22 capítulos, tira-se o capítulo 22, que é totalmente tendencioso, mas você não teria até o capítulo 21 de Apocalipse, só tribulação, fome, peste, doença, aflições. Né? Então fica provado que esse dia do Senhor foi o dia do juízo. Por isso que quando você leu o Apocalipse, você vai ver os 7 selos do livro de Daniel quebrado, as tribulações, os 3 ais, os 7 flagelos, as 7 trombetas tocadas. E olha aqui, no mesmo capítulo de Apocalipse 1, no versículo 17 e 18, ainda diz... Então veja que nesse próprio Apocalipse 1, comprova que Cristo voltou quando você lê também o versículo 17 e 18. Olha aqui João falando: e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, qual é a dificuldade das pessoas entenderem que Cristo já voltou? Quando você entende que Cristo já voltou, se cumpre 1 Coríntios 13, 8 ao 10, que Paulo diz: quando o perfeito vier, então todos os dons serão dados fins, serão aniquilados. Por isso que não existe, a não ser quando você lê o versículo 13, que Paulo diz que os dons que continuarão, né, que continua é o da fé, da esperança e do amor. E esse daí, todo mundo tem esses dons, né? Isso aí faz parte da alma, faz parte do fôlego de vida das pessoas. A pessoa tem fé em alguma coisa, tem esperança em algo, e ela tem amor por alguma coisa, ela ama, nem que for ela mesmo se olhando no espelho, ela tem esse dom do amor. Então veja, você entendendo que Cristo já voltou, você vai entender que toda a Bíblia já se cumpriu, você vai entender que nenhuma religião presta, que são todas mentirosas, enganadoras, todas são apenas meio de escravizar as pessoas, de aprisionar as pessoas e de roubar as pessoas. Você entende como que é? Então é de extrema necessidade que você venha saber que o perfeito já veio. Aí você olha na cara desses paspalhões que dizem ter poder de Deus, são todos blasfemadores. Olha, Deus está falando atrás de mim, pela minha voz, através de mim Ele está falando, nas minhas mãos tem poder, no meu sopro. Até eu, quando eu era obreiro da sinagoga lá do Morcegão, eu acreditava que o meu sopro tinha poder. Em nome de Jesus, aí o espírito de engano pulava, saía, claro, mas era espírito de engano. Né? Não era nem espírito de engano, era uma influência enganosa na mente daquela pessoa, tanto daquela pessoa quanto de mim, e eu achava que aquilo era algum poder especial. Claro que não, porque se eu hoje falar que alguém tem poder especial, então eu estou negando o conhecimento, eu estou negando a volta de Cristo. Então quando você entende que Cristo já voltou, os dons não existem mais, que não haverá mais julgamento de ninguém, o juízo de cada um é todo dia, que não haverá mais o dia do Senhor, que não haverá o juízo final, que não acontecerá mais o cerco a Jerusalém. Tem cabimento hoje em dia Jerusalém ser cercada por um monte de cavalos e cavaleiros?
mas você, a pessoa que não tem conhecimento do livro do Apocalipse, acredita que tem, tá bom? Então eu vou deixar essa pequena e simples mensagem para você, espero ter sido útil, e se foi, não esquece, ó, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima, tchau, tchau.